amigos do LAC Concurso, estamos aqui para mais uma aula de Geografia do Brasil, professor Marcelo com vocês. Hoje o nosso tema é agropecuária, beleza? Vamos começar. Na verdade eu não vou aguentar, vou falar para vocês, eu estou começando de novo. Tem um mosquito aqui que eu tô... eu e o João matando mosquito, que eu não consegui dar aula com mosquito, então eu comecei de novo. Mas o tema hoje é agropecuária, beleza? Então depois da caçada ao mosquito, vamos começar a trabalhar, pessoal. Vamos lá para a nossa aula. Gente, eu resolvi começar a partir do trabalho do elemento humano no meio rural brasileiro, certo? Então você tem alguns personagens no meio rural brasileiro que a gente tem que identificar, certo? Isso é uma característica, certo, desse espaço agrário. Então vamos lá. Primeiro, pessoal, proprietário rural. Gente, o proprietário é a pessoa que detém o título de propriedade, é a pessoa que detém o título de posse, é a dona da terra, tem escritura, certo? Tudo belezinha. Ah, mas então você está sendo incoerente. Por que você não bota logo produtor rural? Pessoal, nem todo proprietário é produtor, nem todo produtor é proprietário. Ah, mas como que o proprietário não é produtor? Gente, com todo respeito, não é criticando, nada disso, nem rotulando, mas é propriedade improdutiva no Brasil, tem. Você passa em beira de estrada, está lá cercado, é uma propriedade privada, eu não discuto isso, certo? Mas o cara não está produzindo nada. Tem. Agora, também tem a pessoa que não é proprietária e é produtor, é o arrendatário. O arrendatário é a pessoa que se utiliza da propriedade rural, da terra, de terceiros, para produzir mediante pagamento, certo? Esse é o arrendatário. Você ainda pode ter também o parceiro, ou o meeiro, que vem naquele negócio, né? Ah, vamos mear aí, entendeu? Dividir, que é aquela pessoa que trabalha numa propriedade rural, na terra de terceiros, e ou ele entra com trabalho braçal, com mão de obra, ou ele entra com capital, ou ele entra com maquinário, alguma coisa. E a produção, nós vamos dividir. O lucro aqui nós vamos dividir a Rashid, certo? Beleza? Eu não estou dizendo que tem que ser meio a meio, pode ser 60-40, 70-30, o que quer que seja, certo? Você tem também o trabalhador assalariado fixo. Pessoal, o trabalhador assalariado fixo é uma infinitesimal parcela da turma que trabalha no campo, certo? Dos trabalhadores rurais. Porque o trabalhador assalariado fixo é aquele que tem carteira assinada, é aquele que recebe 13º, férias remuneradas, recolhe FGTS, INSS, certo? E geralmente, por que isso é muito raro no Brasil? Então, é a menor parcela. Primeiro, gente, você tem um resquício de um passado escravocrata que ainda é muito recente, é um século e pouco. 130 e poucos anos, 133, eu acho, 133, dá mais ou menos isso. 137 anos de fim da escravidão. Você entendeu? Beleza? Segundo, porque você tem o custo da mão de obra. Então a turma fala que recolher todos os encargos do trabalhador fica muito caro. Então o trabalhador assalariado temporário é a figura mais comum no meio rural. É aquele cara que trabalha por empreita, certo? Onde a gente entra também com o boia fria, também chamado de trabalhador volante ou corumba. É o trabalhador assalariado temporário. Agora, infelizmente, em cima desse trabalhador assalariado temporário, é que recai, infelizmente, o maior caso, os casos mais frequentes, recaem sobre isso aqui, ó. Aqui, isso aqui não é uma coisa legal de se ver, moçada, ainda mais no Brasil do século XXI, mas infelizmente ainda tem, tá? Beleza? Agora a gente vai mostrar uma situação aqui, de ó. revolta. Isso aqui é aqui em Mato Grosso, tá? Trabalho escravo e empregado sem receber salário há meses numa usina de álcool em Poconé. A Alcopan foi notificada pelo Ministério do Trabalho sobre as irregularidades trabalhistas constatadas na empresa. A reportagem é de Jonas Campos e Belmiro Dias, com apoio de Joacir Rodrigues. Mesmo sem pagar os salários dos trabalhadores em dia, a usina Alcopan em Poconé continuava contratando. Quem aceita a oferta não sabe quando vai receber o salário. Os trabalhadores estão revoltados. Eu tô humilhado, cara, porque fala pra nós ir pra aqui, pra trabalhar. Quando chega aqui, pagamento nada, fica enrolado. A família nossa passando necessidade em Alagoas, né, cara?
Vocês perceberam que o cara falou que ele é de Alagoas. Então aí surge um outro elemento que existe também no meio rural, que geralmente é o cara que agencia essa mão de obra, que é o gato. O gato é o agenciador da mão de obra. É o cara que vai lá, promete mundos e fundos. Ah, vem pra cá, você vai se dar bem, você vai trabalhar cortando cana, e também é o tipo de lavoura, certo? Que você mais encontra esse tipo de situação. Aí o cara vem pra cá e fica sem receber, certo? É uma situação análoga ao trabalho escravo. No Ministério do Trabalho encontraram 106 pessoas com salários atrasados há meses. E pelo menos 20 trabalhadores trazidos do Nordeste foram vítimas de exploração de mão de obra escrava. É escravo porque a gente sofre, se acorda 4 horas da madrugada para vir trabalhar e trabalha e não recebe. Nunca vi ninguém trabalhar sem receber. Os fiscais percorreram o canavial e constataram outros abusos. Onde que os caras fazem necessidade? Como que come? No campo. A empresa também é acusada de não fornecer os equipamentos de proteção individual para todo mundo. Bom, isso aqui já deu uma ideia para vocês. Então, esse pessoal aqui, geralmente, é o pessoal trabalhador assalariado temporário. E é a turma que está mais sujeita a esse tipo de situação. Situação análoga ao trabalho escravo, que infelizmente nós ainda encontramos no meio rural aqui no Brasil, no século XXI. E não precisa ser no meio rural. A turma aí de São Paulo sabe muito bem aquele caso dos bolivianos que foram resgatados, a turma que trabalhava naquelas oficinas de costura, costurando calça para Zara, aquela grife espanhola. Isso foi na região metropolitana de São Paulo. Então, infelizmente, ainda existe. E no meio rural também, certo? Beleza? Aí você tem o poceiro. Quem é o poceiro? Pessoal, poceiro é a pessoa que ocupa a terra e reivindica sua posse mediante produção. É a turma que vai cair dentro da legislação brasileira no caso do uso capião. É a pessoa que ocupa um pedaço de terra, de repente trabalha nela, torna produtiva, e depois de um espaço, de um intervalo de tempo de 5 anos, se eu não me engano, pela lei, ele pode requerer a posse da terra. Certo? Esse é o poceiro. Tá ok? Diferente do grileiro. Não, grileiro não, gente. Grileiro é um cara profissional. Tá? Grileiro é um picareta. Todo mundo conhece a história do grileiro. A palavra grileiro vem daquela história que é do grilo. Como que a turma fazia antigamente para ludibriar? Porque o grileiro é o cara que trabalha com escritura falsificada em cartório, certidão falsa do INCRA, certo? Título de posse. É falsificado. O cara é picareta. Agora, como que ele vai fazer para que aquele documento que é falsificado pareça antigo, para ele falar que ele é dono da área há muito tempo? Aí que vem aquela história do cara pegar o pedaço de papel, a escritura, botar numa caixinha, sei lá o que, cheio de grilo, e deixa ele lá fazendo o cocôzinho, a merdinha dele, sei lá o que. Depois de um certo tempo, você vai lá e tira o papel, como é que está o papel? Todo amarelado. Com a aparência de quê? De antigo. Para você chegar e falar, aqui ó, eu sou dono dessa escritura aqui, ela é antiga, eu sou dono da área há tanto tempo. Então esse cara é um profissional. É um profissional da picaretagem. É um picareta. Certo? É o elemento mais pernicioso aqui. Tá? Beleza? Tudo bem? E se você quiser um exemplo, até pegando aqui de Mato Grosso, esse caso aqui ficou meio emblemático, né? Até porque não envolve um nacional, né? Envolve um estrangeiro. Então é assim. Esse caso aconteceu... Pessoal, esse caso aconteceu em Sorriso, lá na década de 70, tá? Eu estou mostrando aqui para vocês como é que funcionava aqui, pessoal. Isso aqui, ó, eu estou mostrando para vocês aqui o caso do casal americano. Eu não sei o que é essa porcaria aqui, certo? Mas vocês me perdoem. É o casal americano Edmund e Therese Zanini, certo? Eles eram donos de 149 mil hectares. 149 mil hectares aqui em Sorriso, hoje o maior produtor de grãos aqui do país, certo? Pessoal, os caras metralharam a casa deles. Pra você ter uma ideia, 149 mil hectares, pessoal, é 1.490 quilômetros quadrados. É 30, mais ou menos, 37 quilômetros por 37 por 37 por 37. Olha o tamanho da propriedade dele.
metralharam a casa dele com família, todo mundo lá dentro, e ele fugiu do Brasil para não morrer, deixaram o bilhete para ele. A colonizadora foi lá e grilou a terra dele, vendeu para 13 famílias que ocupam hoje a área. Só agora em 2010 é que o juiz Pedro Sakamoto, aqui de Cuiabá, certo? De Cuiabá, deu ganho de causa para ele e as famílias que compraram de boa fé da colonizadora picareta vão ter que indenizar o americano. Quem compra errado paga 2 vezes. Então isso aqui está cheio de casos assim aqui em Mato Grosso. Você imagina o que era isso aqui na década de 70? Era mato. Então muita gente se utilizou disso aqui para pegar um pedaço de terra. E até hoje ainda fazem isso. Tem grilo em área urbana, loteamento clandestino. Imagina na zona rural. Então esses aqui são alguns dos elementos humanos que você tem no meio rural brasileiro. Você tem o proprietário rural, o arrendatário, o meeiro ou parceiro, o trabalhador assalariado fixo, o trabalhador assalariado temporário, boia fria, o poceiro e o grileiro, além do gato, que é aquele agenciador de mão de obra. Beleza? Aí nós vamos para os sistemas agrícolas, que são os sistemas de produção, certo? Quais são eles? Primeiro, agricultura familiar. Pessoal, entende-se por agricultura familiar o cultivo da terra realizado por pequeno proprietário, tendo como mão de obra essencialmente o núcleo familiar. Você pode até falar que hoje a agricultura familiar brasileira, ela também já pode ser empregadora de mão de obra. Mas o núcleo de trabalho é essencialmente familiar. É um pequeno proprietário. Quais são as características dela? Bom, geralmente pequena micropropriedade. Policultura não é um gênero agrícola só, são vários gêneros. A produção é voltada para o mercado interno, não é para o mercado externo, é interno. A função é de subsistência, só que aqui tem que ficar muito claro uma coisa. Desculpa falar dessa maneira, mas tem gente que fica com a cabeça muito bitolada quando fala em subsistência, que parece que o cara planta para comer. Não é isso. Ele subsiste daquela atividade. Então isso significa que ele planta, colhe, comercializa e com o faturamento advindo da comercialização da sua produção que ele vai subsistir. É basicamente isso. Senão fica parecendo que o cara planta para comer, não é isso. Todo mundo aí que de repente mora numa área urbana, de repente o seu bairro pode ter um dia da semana, você me pergunta, aqui em Cuiabá tem, dia da semana, certo, em determinados bairros, que começa a chegar aquelas caminhonetes, aquele monte de coisa, e a turma vai montando banquinha, e é o dia da feira ali no bairro. E vai todo mundo lá comprar verdura, hortaliça, fruta, legumes, você entendeu? É a turma que trabalha no chamado cinturão verde no entorno das grandes cidades. Essa produção é voltada para o mercado interno, é essa turma aqui. E a agricultura familiar, pessoal, ela desempenha um papel fundamental na manutenção, essa expressão aqui é muito importante, da chamada segurança alimentar do país. Isso aqui é muito importante, porque para você ter uma ideia, gente, 87% da mandioca, 70% do feijão, 46% do milho, 34% do arroz, 21% do trigo, 60% do leite, 59% de porco e 50% das aves, 30% dos bovinos. Tudo isso aqui sai da agricultura familiar. Embora eu saiba muito bem, até pela questão do meu estado, que soja, algodão, girassol é muito importante, mas perceba que aqui eu só falei coisas que efetivamente a gente come. Come arroz, feijão, mandioca, leite, suíno, aves, você entendeu? Ovos, é gênero alimentício. Então a produção dessa turma é voltada para o mercado interno. É essa turma que garante comida na mesa do brasileiro. E a agricultura familiar representa 84,5% do total das propriedades rurais. Certo? 84,5%. Tá? Do total das propriedades, que ocupam só 24% da área. O que mostra como que a estrutura fundiária brasileira é absurdamente concentrada. 84% dos estabelecimentos rurais ficam só com 25% da área. E outra, a agricultura familiar,
ela emprega aproximadamente 77% da população empregada na agricultura. Então ela é de extrema importância para o país. Beleza? Tudo bem? E aí, como você pode perceber, essa aqui é uma típica imagem de uma fazenda, de uma propriedade rural, policultora, certo? Principalmente hortaliças, sei lá, verduras, legumes, que caracteriza o chamado cinturão verde, que eu falei agora há pouco, nas grandes metrópoles. Agora, quem que falou que a agricultura familiar não pode estar dentro do centro urbano? Olha ela aqui. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, que é rapidinho, uma imagem aqui da minha cidade. Pessoal, vocês me perdoem, não sei de onde que saiu esse troço chato aqui no site, né? Essa aqui é uma imagem da minha cidade, Cuiabá, e da cidade vizinha, Várzea Grande, que nós já tivemos numa aula de urbanização. Cara, eu não acredito que é justamente em cima da parte que eu quero mostrar. Essa é muito chata esse troço, hein? E é mesmo. Gente, bem aqui do lado da ponte é uma horta comunitária, bem aqui. Eu só não sei o que essa chatice aqui é. Certo? Beleza? Mas ele não sai daqui. Então vocês me perdoem, eu sei que a turma me critica por isso, por perder tempo, mas você quer mostrar e paciência, aqui não aparece. Bem aqui nessa imagem, aqui é uma horta comunitária, certo? Que fica dentro do centro urbano de Cuiabá. E o mercado de abastecimento do porto é bem aqui do lado. Essa turma produz para abastecer aqui. É um exemplo de agricultura familiar dentro do centro urbano. Beleza? Tudo bem? Vocês me perdoem mais uma vez. Tá? Agora, agricultura extensiva. Pessoal, aqui é uma coisa, que é o seguinte. Quando a gente estuda história, principalmente lá no Brasil Colônia, o professor de história gosta que a gente... Eu não estou falando que é questão de macete, né? Mas todo mundo se lembra que a primeira forma de organização da produção agrícola aqui no Brasil foi no chamado sistema de plantation. E como que a turma na história, alguns professores, muitas vezes fazem com que você memorize o que era isso aqui. Ele usa essa expressão aqui, ó. Mel, monocultura, trabalho escravo para exportação em latifúndio. Certo? Pessoal, como vocês sabem muito bem, graças a Deus, o trabalho escravo já acabou. Quer dizer, eu estou falando da Lei Áurea, né? Não aquela... Você vê uma situação análoga à escravidão. Acabou. Então, hoje, no Brasil, aquilo que a gente mais se aproxima do plantation, porque em outras áreas do planeta, principalmente na América Central, na África, você ainda encontra isso, é a agricultura extensiva. A agricultura extensiva geralmente ela é praticada numa grande extensão de terra, com técnicas arcaicas, baixo investimento em tecnologia, baixa produtividade e geralmente gêneros tropicais. Culturas como cana-de-açúcar, café, cacau, são exemplos desse tipo de agricultura extensiva. Se bem que aqui no Brasil você já tem a colheita do café mecanizada, tá? Em algumas propriedades, claro. Mas é um exemplo. Aqui vem do passado do plantation. Só que hoje a gente não fala mais plantation. Em algumas partes do mundo você fala ainda. Aqui nós usamos a expressão agricultura extensiva. Aí, você tem agricultura intensiva, que também é chamada de agricultura moderna ou agricultura comercial. Pessoal, esse aqui é o pessoal associado ao chamado agribusiness ou agronegócio, certo? Geralmente são médias e grandes propriedades altamente mecanizadas que utilizam grandes quantidades de insumos, adubo, fertilizante, calcário, defensivo agrícola. Geralmente é uma monocultura comercial: soja, milho, girassol, algodão herbáceo, trigo, arroz. Elevada produtividade, forte ligação com os complexos agroindustriais, e a produção é voltada para a indústria ou para o mercado externo. Nos últimos tempos, foi esse modelo de agricultura que deu maior visibilidade à agricultura brasileira. Que é isso aqui, gente. É isso aqui. Esse aqui é o modelo da agricultura comercial, ou agricultura moderna, ou agricultura intensiva, que tem um intensivo
tecnologia na produção. Certo? Beleza? Não se esqueça, eu falei isso aqui lá na aula de migrações internas, que o pai desse modelo é esse senhor aqui, o Norman Borlaug, agrônomo, americano, estadunidense, nascido no estado de Iowa, se formou na Universidade de Minnesota. Ele é o pai da chamada Revolução Verde nas décadas de 60 e 70, que defendia justamente isso: melhoramento genético, uso de insumos, certo? Aumentar a produtividade, mecanização da lavoura, certo? Ele defendia isso. Ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Então, essa Revolução Verde tem tudo a ver com o agribusiness, com o agronegócio. Tá certo? Aí, você tem os principais produtos agrícolas do Brasil. Peraí, eu vou citar mais duas coisas aqui, ó. Vocês me perdoem, eu vou citar. Tá? Que é o seguinte. Por favor. Vou pegar aqui um exemplo. Só pegar da... Pessoal, hoje... existe uma derivação da agricultura intensiva, que é o que a gente chama de agricultura de precisão. Pessoal, a agricultura de precisão é aquela que faz um uso absurdo da tecnologia, principalmente no que diz respeito à utilização de georreferenciamento. Aqui, ó, para você ter uma ideia, hoje, você tem o trator, a colheitadeira e o equipamento, o maquinário agrícola, equipado com computador de bordo, GPS. Justamente para você colocar a coordenada aqui e você estabelecer qual é a área, certo, da propriedade que você tem que passar, o quanto que você tem que jogar de semente ali, tudo é calculado. O quanto que você tem que jogar de adubo, de fertilizante. Por exemplo, você pega e compara, você faz um mapeamento da sua área, você faz um mapeamento, certo? E aí você procura descobrir por que numa determinada área que está em azul, a produtividade foi maior que na área em vermelho. Olá, meus amigos. E aí, gostou da aula do professor Marcelão? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer essa isolada de geografia para a PM de São Paulo, concurso 2016 de 17, item a item do edital. De novo, item a item do edital, atendido aí por essa grande isolada do Marcelão. No total são 14 videoaulas, uma carga horária de 15 horas e 58 minutos. Essa nossa isolada da PM de São Paulo, de geografia, custa apenas R$60 e você pode assistir durante 60 dias, ou seja, quantas vezes quiser e na hora que desejar. Outro recado importante: professor, eu quero fazer o curso completo, gostei da filosofia do LAC. Então acesse o nosso site do LAC Concursos, porque nós temos aí o curso completaço, custa apenas 10 mensalidades de R$25, um curso super atualizado. Nós já atendemos concurso da PM de São Paulo desde 2012. 2012 até a presente data, nós realizamos todos os concursos da PM de São Paulo. Bacana? Último recado. Quer esse material de apoio do Marcelão? Então, tem um link aqui embaixo, pode clicar nesse link, acessar nosso site, fazer o download gratuitamente, só aqui no LAC Concursos. Um forte abraço, fique com Deus e espero você. Tchau, tchau. Clique lá.